Olá, alvinegros! Olá, alvinegras! O podcast do canal do Vozão está de volta. Olha, a gente tem sempre conosco o Diego Ângelo. Rapaz, o cara é analista de desempenho. Aí veio um rapaz no Instagram do Rodrigo e nos deu essa ideia. Depois até pegar o nome dele, viu, Rodrigo? Para a gente dar os créditos para ele, porque a gente vai falar sobre isso. Analista de desempenho. Aquele cara que vai analisar o jogo todo e com certeza é um profissional muito importante. Mas além da gente homenagear o Diego Ângelo, que é o nosso companheiro aqui do podcast, nós convidamos o treinador da categoria Sub-15 do Vozão, o Delmiro Mendonça. Delmiro Mendonça tem 29 anos, é formado em Educação Física e pós-graduado em Fisiologia do Exercício. Ele tem a licença B da CBF. Chegou ao Ceará ano passado como auxiliar após passagem de 2 anos pelo Brasil de Pelotas. Atualmente, ele faz parte do time Sub-15, é o treinador do Sub-15 do Ceará. Essa semana, incrivelmente, essa pauta deu certinho, porque o portal da base, especializado em futebol de base do Brasil, o Ceará aparece isolado na primeira colocação, ostentando 22 títulos e 8 vice-campeonatos de 2016 para cá, e foi considerado a melhor base do Nordeste, segundo esse site que é especializado. O segundo colocado é o Sport. Mas antes da gente entrar mais nesse tema, vamos falar um pouquinho da carreira do Diego Ângelo, que tem 27 anos, também é formado em Educação Física, já foi coordenador de uma escola do Flamengo aqui em Fortaleza. Atualmente ele trabalha na rede de escolas do Ronaldo, o Ronaldo Fenômeno, né? Foi treinador e coordenador da Next Academy, empresa de intercâmbio, e passou 8 anos trabalhando também em escola. E tem o curso de analista de desempenho. Antes de eu chamar aqui os meninos, eu quero primeiro chamar o nosso convidado. Delmiro, falei tudo certinho, é isso mesmo? Bem-vindo, viu? Olá. É um prazer enorme estar falando com vocês, né, no canal. Falou tudo direitinho, sim. Tá tudo dentro do script aí, tá? Valeu, Delmiro. Gente, eu quero mais uma vez dar o alerta a todos nós que estamos de quarentena, né? Continuar a lavar as mãos, nos higienizar quando for ao supermercado, mas quem não precisar, fique em casa, vai só uma pessoa da sua casa fazer as compras de casa, porque é necessário, principalmente nesse começo de mês, mas vá lá, não tem álcool gel, não tem problema, usa o sabonete, ou líquido, ou em barra, e também o detergente. Vamos todos lutar contra o coronavírus, que eu tenho certeza que a gente vai ganhar essa batalha. Diego Ângelo, e aí, você vai ser um homenageado de hoje, mas também vai participar e vai perguntar para o Delmiro, viu? Com certeza, Lívia. Boa noite, Lívia, Rodrigo, né? A quem nos ouve, boa noite, bom dia, boa tarde, né? Delmiro, obrigado por disponibilizar teu tempo. Agradeço também, né, quem mandou lá pro Rodrigo para a gente falar um pouquinho dessa função, né? Essa função que ganhou espaço no mercado nos últimos anos. E fico feliz, né, que tenham pedido para falar um pouco mais sobre a minha carreira, que ainda é muito breve, né? Tá no começo. Por isso que eu também fiz questão de convidar o Delmiro, porque além dele fazer parte do futebol há mais tempo que eu e ter mais vivência, pode contribuir para o assunto que você bem abordou, né? Que é o fato do Ceará ter sido eleito essa semana a melhor base do Nordeste. Mas a tua apresentação fala muito do nosso breve histórico, né? E aí eu vou falar um pouquinho disso, né? Acho que como o Delmiro também, eu fui atleta de base, atleta amador, apaixonado pelo futebol, que não conseguiu se profissionalizar e queria trabalhar com futebol, né? Daí a gente acabou por meio dos nossos contatos, né, de vivência, a gente acabou entrando para esse mercado, estudou primeiro, fez educação física e depois foi atrás de conseguir trabalho, né, dentro do futebol, que é a nossa paixão. E para mim foi mais ou menos assim. Eu fui atleta de futsal, né? Bati ali na portinha do profissional, estudei com bolsas esportivas, fiz faculdade com bolsas esportivas, joguei até onde deu. E aí depois entrei no mercado via escola, né? Que foi mais fácil o caminho. E como você falou, trabalhei na Next. A Next é uma empresa que é do Felipe Melo, né? A maior rede de intercâmbio esportivo da América Latina.
né? Então foi uma honra, um aprendizado muito grande, né? Tem uma ideia, uma estruturação de futebol muito moderna, e foi aí que me encantou a estudar ainda mais e tentar me inserir no mercado, né? Porque até então eu trabalhava mais com iniciação, com escola, né? Que são coisas diferentes, tá? Eu trabalhei nesse período de iniciação, mais voltado para pedagogia. Hoje eu faço parte dela de novo, né, na Ronaldo Academy, mas na Next foi o divisor de águas, passei a me encantar pelo rendimento, enfim. E o Delmiro é um amigo antigo, que quando eu comecei, ele já estava no Brasil de Pelotas, né, num estágio diferente, e é por isso que eu também convidei ele, para que ele possa falar aí de como ele se inseriu no futebol, né, até que a gente chegue no ponto do analista, né. Então, assim, já apresentei como foi que eu entrei no futebol, agora eu passo a bola para ti, Del, que é uma honra, né, que a gente é amigo pessoal há tantos anos e te oportunizar também esse espaço para que tu apareça para a torcida do Ceará, né? Fala como foi a tua vivência até tu chegar no Vozão. Antes do Delmiro, vou passar a bola para o Opa. Rodrigo, para ele dar as boas-vindas aqui ao Delmiro e falar um pouco também o que é que ele acha desse tema e também falar, né, agradecer novamente o rapaz que deu essa ideia, que eu achei muito boa. Bem, para ser bem rápido, primeiro um abraço para todo mundo que está aqui com a gente batendo esse papo bacana. E abraço a todo mundo ligado no canal do Vozão. Quem deu a ideia foi o Daniel Firmiano, lá no Twitter. Um abraço no Instagram, na verdade, na DM do Instagram. Queria agradecer a ele. Queria ouvir o Delmiro falando sobre essa pergunta do Diego, porque ela é importante, saber todo o histórico até a sua chegada ao Alvinegro de Porangabuçu. Então, mais uma vez, queria agradecer, né, a todos pelo convite, por essa oportunidade de falar um pouco mais do nosso trabalho. Mandar um abraço a toda a torcida do Ceará, agradecer o Diego, né, pelo convite, que é sempre importante a gente estar estreitando esses laços ainda e falando um pouco mais da nossa história. Então, é um pouco parecido com a do Diego, né, não fui atleta profissional, mas fui atleta de base, joguei até os meus 20 anos ali, e ali foi onde eu percebi que o nível era um pouco maior, né, então me decidi um pouco mais pelos estudos também, aí foi onde eu comecei a faculdade de Educação Física em 2010, e em 2013, 2014 ali eu finalizei, e já em seguida fiz uma pós-graduação, porque como eu não tinha sido um atleta de alto nível, profissional, eu sabia que eu queria entrar nesse meio, nesse ramo, mas eu teria que ter uma porta, né? E a porta que eu vi foi a preparação física. Então, foi por isso que eu fiz a minha pós-graduação em Fisiologia do Exercício. E ali foi uma porta de entrada, foi onde eu comecei os meus estágios, né? Comecei no ferroviário, nas escolinhas, ali auxiliando. E foi em 2012, 2013 ali que eu fui entrando mais no futebol, e a gente sabe que quando a gente entra no futebol é um meio que é bem... Ele é bem difícil de se entrar, né? Porque é um meio muito fechado. Então foi onde eu tive que estudar mais ainda para ter mais capacidades e mostrar um pouco mais do nosso trabalho, né? Então ali em 2013, 2014 passei por algumas outras equipes, lá é o antigo Uniclinic, também fui para o Tiradentes e também trabalhei em algumas escolas de futebol aqui. E aí depois em 2014, 2015 eu voltei para o Ferroviário na função de preparador físico, né? E logo em seguida eu passei esse tempo todo no Ferroviário, passei 4 anos no Ferroviário, né? Então passei 4 temporadas lá, onde eu fui preparador físico, aí passei para auxiliar técnico e cheguei até o cargo de técnico também lá da categoria de base. Então tudo isso na base do Ferroviário, é uma base muito boa, né? Para se começar. E essa é um pouco ali da trajetória. E em 2017 eu recebi o convite para ir para o Brasil de Pelotas, é uma equipe do interior gaúcho, né? Então é um pouco conhecida, está na Série B hoje, então vinha numa ascensão muito grande, e recebi o convite de um antigo treinador lá do Ferroviário, que estava lá para coordenar a base, para reativar a categoria de base lá. Então a gente passou 2 temporadas lá, fizemos ótimas campanhas lá, ótimos trabalhos, jogamos Copa do Brasil e Campeonato Gaúcho, e desde o ano passado, 2019, recebi o convite de ser auxiliar técnico da categoria sub-15 para voltar, né? Então, sempre quis trabalhar no Ceará, porque, como eu disse, desde 2013 ali eu trabalhei em outras equipes, e eu sei da grandeza do Ceará, né? Sei da grandeza desse grande clube, e essa oportunidade apareceu, e ano passado fui auxiliar técnico, né? E esse ano
apareceu a oportunidade de assumir a categoria sub-15 e nesse ano nós estamos aí, né? Começamos já o ano, estávamos já na pré-temporada, o nosso campeonato já ia começar, mas por conta de tudo isso a gente teve que liberar os atletas, né? Então estamos esperando voltar aí para dar continuidade nesse ano. Beleza, Del. Um dos grandes pedidos da pessoa que sugeriu a pauta era saber como entrar no mundo do futebol, né? E assim, um pouco do que a gente falou é basicamente o que tem que fazer, né? Se você tiver tido a oportunidade de ter sido jogador profissional, você está um passo à frente. Como a gente não chegou a ser profissional, mas jogou ali na base, jogou de forma amadora e manteve alguns certos contatos, a gente está alguns degraus abaixo, mas a gente se equipara estudando, fazendo curso, né? Porque você, particularmente, eu ainda não tenho, mas você tem um curso de altíssimo nível, que é a licença B da CBF, né? A pós-graduação em Fisiologia do Exercício, ela é importante. Então, para a primeira grande pergunta de quem pediu, né, que era como entrar nesse futebol, se ele não tiver sido atleta e não tiver jogado de forma amadora, é estudar, é mostrar serviço, é mostrar trabalho, é compartilhar ideias, é falar sobre futebol. Eu cheguei no canal do Vozão, né, já que eu estou sendo um dos protagonistas hoje, eu cheguei a convite dos meninos por ter uma página no Twitter que fala sobre futebol, com outra abordagem. E por mais que não me dê retorno financeiro, me deu esse tipo de retorno, né? Exposição, mostrar trabalho e tal. Então a gente está sempre sendo visto. É um radar. Então um conselho que eu dou para quem quer entrar nesse mercado, né? Além de estudar, é estabelecer contato, né? A gente que faz curso, às vezes até fora dela, a gente sabe que às vezes onde a gente mais aprende é na hora da resenha depois, porque você está conversando ali com outras pessoas, né? E assim, o cara tinha uma dúvida muito grande a respeito do trabalho do analista. Como funciona hoje o teu analista lá no Sub-15? É um analista para a tua categoria? É um analista para a base toda? Ele faz parte da tua comissão? Né? Como é o teu contato com o teu analista de desempenho? Se aprofunda aí, pode ficar à vontade. É o que os ouvintes querem saber. Pronto, então vamos dando sequência aqui. O Ceará está passando por uma reestruturação, né? Então, hoje a gente tem um analista, né? Um analista para todas as categorias, só que o clube está se formatando e está buscando, né? Estagiários ou outros colaboradores. Então, no momento, a gente vai só estar com um analista. Na categoria sub-15, como é um campeonato que ainda ia começar, né? O campeonato sub-15 cearense, o analista, mais no começo do ano, eu queria fazer um pouco assim, eu não sou analista, né? Mas eu queria falar um pouco sobre essa função, que é tão importante, tá, Diego? Falar um pouco mais, para aí a gente vai destrinchando. Então, o analista de desempenho nada mais é que um auxiliar do treinador, né? Um auxiliar do treinador, tanto extra-campo, como dentro do campo também. Né? A gente pensa que o analista de desempenho é só aquele cara que vai filmar, que vai passar os dados lá e tal, mas o analista de desempenho ele precisa ser um auxiliar do treinador, porque ele precisa entender as ideias do treinador, ele precisa entender o contexto do clube, ele precisa entender todo o processo que está sendo desenvolvido para que ele possa passar os dados fielmente, não passe só os dados daquilo que ele apenas quer ver. Então, esse é o primeiro ponto. Então, as funções do analista, além de tudo isso que eu falei, de estar dentro do campo, além de filmar, ele também ajuda a desenvolver esse modelo, né, que o treinador, a equipe, que o clube quer, né, tanto tático como técnico, tanto individual como coletivo. Então, é importante, hoje, como você falou antes, Diego, essa função do analista, ela cresceu muito, porque o futebol ele vai evoluindo e a competitividade, né, tudo também vai aumentando. Então, quanto mais recursos você tiver para avaliar o seu trabalho, avaliar o trabalho do seu adversário, analisar, observar, perceber tudo aquilo que pode trazer benefícios para a sua equipe, é importante no meio tão competitivo como é o futebol. Né? Então, essas são algumas características do analista de desempenho. Né? Então, o analista, com tudo isso, ele junta os dados. Né? Então, junta todos os dados, tanto no treino como no jogo. Então, o analista ele vai precisar ali captar, né? Então, ele vai precisar, com esses dados, qualificar. Porque não adianta só
ele anotar os dados. Eu vou anotar aqui 50 passos errados, 30 chutes no gol, foi 20 roubadas de bola, a gente demorou a sair da pressão, ou algo do tipo, algum princípio desse. Se ele não qualificar esses dados, porque senão vai ser só quantitativo e a gente precisa também esse lado da qualidade. Então, ele qualifica esses dados para mostrar para nós treinadores os destaques, né, os pontos positivos e também os pontos negativos, tanto coletivo, como eu disse, como individual. Por que tudo isso? Porque quando a gente termina o jogo, ele grava, faz todos esses dados, né, qualifica, ele junta esses dados e passa tudo para nós. Então, no outro dia que é folga, né, na base, a maioria dos jogos são no final de semana, ou no sábado ou no domingo, então no outro dia é folga, e é o dia que eu observo todas essas análises, para na segunda-feira, junto com os atletas, a gente assistir a análise que o analista fez do último jogo, e também aquilo que eu vou pedindo, aquilo que durante o jogo eu fui percebendo. A nossa equipe, ela não teve um controle tão grande do jogo, ou a gente sofreu um pouco nesse ponto, porque, como eu disse, ele qualifica tanto os dados individuais como coletivos. Então, é importante isso para o nosso trabalho, porque se eu sei que no último jogo o que minha equipe fez de errado, ou que ela tomou uma decisão errada, e eu posso mostrar para os atletas ou para o atleta, eu tenho uma semana toda para planejar para o próximo jogo. Então, o analista, ele nos ajuda a programar essa semana. Não que toda semana eu vou fazer o meu trabalho só em função do último jogo, não. Mas que com a análise do último jogo, eu vou ter um norte. Porque se a gente trabalha para o jogo, que é o momento mais importante, eu preciso saber o que de qualidade eu tive, o que de defeitos eu também tive. Então, juntando tudo isso, o analista tem essas funções. Por isso ele precisa estar perto, né? Ele não é só aquele cara que fica no computador, dentro da sala, fazendo as análises. Ele precisa também ter essa conversa com a comissão, porque ele faz parte da comissão. Então, lá no Ceará, a gente tem um analista, como eu falei, que é o André Maranhão, na base, né? Então, é um profissional que já está com a gente desde o ano passado. Esse ano, como só é ele por enquanto, ele também trabalha para o clube. Em que sentido? Para também captar atleta, né? Porque o Ceará é um clube, como nós vamos já entrar nesse assunto, um clube que foi considerado o maior do Nordeste, o melhor da base do Nordeste também. Então, a gente joga campeonatos de alto nível. Então, para captar atletas, a gente precisa também de uma análise, né, de dados, de vídeos. Então, o analista também tem essa função de observar, analisar vídeos de atletas em equipes que ele já passou, que o clube tem interesse ou que são oferecidos, né? Então, é um ponto muito importante esse também do analista, porque ele precisa entender do jogo também. Não adianta ser um cara que consegue qualificar os dados, ser aquele cara fera no PowerPoint, nos programas que tem de análise, se ele não também tiver esse conhecimento tático, técnico do jogo, porque se o clube coloca como objetivo, como função dele, fazer com que ele analise jogadores que possam ser futuras compras, né, ou futuras joias no Ceará, ele precisa entender o que o clube quer, o que o clube está precisando, qual aquela posição que o treinador, categoria sub-15, a gente está precisando de um lateral direito com essas características. Então, se é oferecido um atleta com essas características, ele precisa também analisar. Então, a função, né, as funções do analista é basicamente isso, tanto dentro do campo, tanto filmando, como analisando nos jogos, nos treinos e também participando um pouco dessa parte de captação, né? Então, e eu acho que, só para finalizar, né, essa parte do analista também, essa função, tem um componente muito bom que eu gosto, é que ele também, como eu falei, analisa a parte individual do atleta. Então, eu acho muito rico isso, porque muitas vezes ali no treino, eu, como treinador, eu tenho o objetivo da sessão, o objetivo da semana, e eu vou pedindo, eu vou cobrando, eu vou trabalhando algumas situações, e muitas outras eu não vejo, né? Então, é muito importante quando o analista está também filmando e participando, porque ele vai perceber algo que eu não percebi, sabe? E isso é muito bom porque é um trabalho todo, né? Não é só o treinador, não é só o auxiliar,
E eu vou eu vou percebendo muito isso, essa riqueza, quando você pode corrigir um atleta, quando você vai mostrar para o atleta o que ele fez aqui no treino, no jogo também, eu acho que é muito bom. Então, o papel do analista é mais isso, né? Acho que no geral eu queria falar um pouco mais sobre isso. Então, no Ceará a gente tem um analista que ele consegue, né, nessa correria, fazer tudo isso. Então, acho que é muito rico esse papel e vem crescendo muito. Acho que é basicamente isso. Beleza, Del. Basicamente, se a gente for resumir, então ele aborda situações qualitativas, né, situações quantitativas, de acordo com a demanda que seja pedida entre vocês da comissão. Ele aborda aspectos individuais e aborda aspectos coletivos. Para quem tem dúvida de como funciona, basicamente é isso, né? O analista que está junto da comissão, ele faz uma análise coletiva e individual, né, seja da equipe ou do adversário, dados quantitativos, né, a quantidade de vezes que a gente fez domínio orientado ou que a gente chegou no último texto pelo lado direito, né, dados qualitativos, né, situações qualitativas, e num nível maior, já que você falou que é apenas um analista aí para a base, eu acho que no profissional, por exemplo, respondendo a pergunta de quem tem dúvida de como funciona o analista, né, tem um analista de mercado, tem um analista físico, tem um analista que faz parte da comissão, dos gráficos, no acompanhamento aí de distância percorrida, né, que entra na parte física. Então, por exemplo, dos primeiros departamentos de análise que tiveram no Brasil, que foi do Tite no Corinthians, tinha 12 funcionários, né? Então, são muitas coisas que são analisadas. Fica à vontade, Lívia. Manda. Surgiu uma dúvida agora aqui. Na verdade, são duas, mas a primeira. Para você ser um analista como vocês, é preciso ter alguma formação em educação física ou alguma formação superior? Como é para você ser um analista? Não tem essa exigência. A gente pede, né, que tenha isso, a gente briga por isso, né, que tenha a formação em educação física, porque você tem algumas outras situações que precisa ter conhecimento, né? Se você trabalha na base, como é o caso do Delmiro, que trabalha com garotos de 15 anos, você tem que ter noções de psicologia, você tem que ter noções de pedagogia, de didática, né? Você tem que ter uma boa oratória, mas não é necessariamente obrigado que você tenha uma formação num determinado nível superior, entendeu? Agora, para trabalhar atualmente, como é que funciona? Eu vou querer ser analista, aí como é que eu inicio isso, essa minha carreira? Muito bom. Existem vários cursos, né? Tem cursos de níveis menores, tem cursos de níveis intermediários e tem cursos das licenças da CBF, né? Por exemplo, o Delmiro, ele é treinador, então ele sabe a ótica do analista, ele não desempenha essa função, como ele falou, né? O convite foi para ele mostrar como é a relação dele com o analista dele. Eu que sou analista, eu tenho cursos de plataformas, né? Como tem o futebol interativo, tem a Universidade de Futebol, que são algumas plataformas que eu tenho curso, né? E existem cursos de patamares maiores, né? Que no caso o Delmiro tem um que é da CBF, mas que é licenciado para ser treinador, né? Eu vou dar um caso, um case aqui de analista que teve boa repercussão, foi o Thiago Largue, do Atlético Mineiro, que inclusive a torcida do Ceará, vez ou outra, pede quando troca o treinador, mas na verdade ele é um analista de desempenho, entendeu? Existem cursos específicos para essa função. Todos esses cursos são cursos da CBF ou não? São alguns que existem no mercado mesmo, assim, dessas escolas de futebol? Existem outros cursos que não são vinculados à CBF, mas que eles têm um certo respaldo quando você vê a quantidade de horas estudadas, né, o conteúdo abordado, os professores que você teve aula. O curso de análise de desempenho eu tive com o analista do Vitória, do Atlético Paranaense, do América Mineiro, a Michele, que é uma mulher que é excepcional, que é ex-Corinthians, ela faz parte da CBF, então não é um curso da CBF, mas eu tive aula com os melhores, né, que estão no mercado, entendeu? Então isso dá um crédito, entendeu? Isso faz com que isso passe um respaldo, né? Só um complemento também sobre isso, porque, como a Lívia está perguntando, não tem algo que norteie, né, que direcione a função do analista, porque é uma profissão muito nova, é muito nova assim, o nome é analista, mas antigamente já tinha. Tem um livro muito bom, que é Os Números e o Jogo, porque essa função, ela veio muito
da questão das estatísticas, né? É uma área que, se você percebia que se eu chutasse, se eu finalizasse no gol 20 vezes, eu fazia 2 gols, é um exemplo, né? Então, começaram a estudar isso, antigamente, isso nos anos 50, 60, 70. Então, começaram a perceber que se eu perceber quantas mais vezes eu vou no alvo do meu adversário, eu tenho mais chance de fazer o gol ou conquistar o ponto, ou algo do tipo. E isso foi se qualificando. Então, a função do analista, ela é antiga, mas ao mesmo tempo recente, porque é tudo muito novo, né? Então, as áreas estão começando a se encaixar mais tem equipes do nível mais nacional. O Ceará tá bem na frente também com os analistas que tem, que é o Alcino, um dos, né? E tem programas que já conseguem quantificar esses dados em modo real, já no jogo ali, ele já te dá, tu aperta uma tag e ele já te dá aquilo, e tu pode levar isso pro intervalo lá, quando o treinador tá falando com os atletas, e ele já passa todos esses dados, ou ele quer falar algo mais destacar, ou mostrar alguma função que o adversário fez de errado, enfim. Essa função, ela, como eu disse, ela não tem algo que norteia ainda, mas tipo, os profissionais, eles estão buscando se capacitar nesses cursos. A CBF tem um, que é o curso de analista, mas tem outras plataformas também que também fazem esses cursos, porque, como respondendo a tua pergunta, Lívia, assim, finalizando, hoje, se você quer entrar nessa função, você precisa, como eu disse, conhecer o futebol, conhecer o jogo. Se você tem outra graduação que possa ser em matemática, estatística, possa ser em qualquer outra coisa de marketing ou jornalismo, se você tem alguns controles também, mas você precisa também conhecer do jogo. Eu não posso ser só analista de dados, eu preciso também conhecer um pouco do jogo de futebol. Por isso é importante fazer esses cursos e buscar se capacitar mais ainda em outras áreas também que são importantes nesse sentido. Com certeza. Eu estou perguntando porque eu tenho certeza que muitas pessoas querem saber. Realmente é uma profissão nova e daqui a pouco eu vou te fazer outras perguntas em relação a isso, de ser uma profissão tão nova. O Rodrigo tem pergunta, né, Rodrigo? Então, Demir, eu queria que você explicasse para a gente sobre todo esse processo de reformulação que o Ceará passou nas categorias de base. Você está aqui num período, de certa forma, recente, mas para você que é da terra, que conhece as situações em relação ao Ceará, que sofreu demais por ter uma administração, uma sequência, na verdade, de administrações complicadas, que pouco davam bola para a base, literalmente dar bola para a base. O Ceará sofreu demais com isso, viu seu rival ser por muito tempo um time hegemônico nesse setor de categorias de base, vencendo tudo, passando por situações de anos que o Fortaleza era campeão de várias categorias e o Ceará não ganhava praticamente nada e dificilmente chegava às finais, que era uma coisa também que me incomodava bastante, mas hoje o processo é totalmente diferente. O Ceará hoje, os números nos mostram que é um dos grandes do Nordeste, um dos grandes do Brasil. Você imagina, assim, o que você poderia passar para o torcedor? Onde é que foi o ponto da virada? Como é que você observa esse momento do Ceará? Dá detalhes para a gente, por favor. Então, Rodrigo, é uma ótima pergunta, né? Um ótimo questionamento, porque, como você disse, eu estou apenas 2 anos no clube, mas sou aqui da terra, né? Então, conheço um pouco de tudo isso. Então, como você disse, né? O nosso rival, o Fortaleza, ele passou um bom tempo ali, um pouco na nossa frente, ali nos anos 2000, né? No começo ali também de 2010, mas o clube, ele começou a perceber que a base, ela precisava ser renovada, restaurada, e eu acho que nos últimos anos aí, com o presidente Robson, né, eu acho que com a aquisição também do CT, que foi do ano passado, que terminou de pagar, né, então, com a aquisição do CT,
foi algo que fortaleceu e potencializou, né? Porque o Ceará já vem fazendo um trabalho muito bom na base, então esse ranking é desde 2016, né? Então são alguns títulos e o Ceará voltando a se configurar entre o principal do estado, né? Então é importante isso perceber, porque o Ceará ele é um clube hoje, o Ceará é um clube formador, ele tem esse certificado da CBF, então ele é o único no estado, é um dos poucos do Nordeste, então isso dá um aval para os profissionais que trabalham lá, no nosso caso, e também os atletas poderem desenvolver um trabalho de alta performance, de alta qualidade. Então, a sua pergunta, ela chega num ponto que é onde foi o start ali para o Ceará, né? Então, o Ceará, ele, ao querer ter essa aquisição do CT, ele começou a perceber que é importante ter o jogador da base, formar dentro de casa, né? Então, o Ceará, nos últimos anos, teve alguns retornos financeiros, né? No caso do Arthur, no caso do Felipe Jonathan, de outros jogadores também que não chegam no profissional, são negociados antes. Então, assim, o objetivo hoje da base é preencher o profissional com os atletas com a característica que o clube profissional pede, que a equipe pede, que a torcida deseja, e se ele não conseguir chegar num profissional, mas que tem capacidade também de ser negociado com outros clubes, né? Então, a maioria dos clubes formadores são assim. A gente sabe que, infelizmente, nem todo mundo que está hoje na base, no sub-15, no sub-17, sub-20, vão chegar no profissional do Ceará. Mas, com o trabalho de alta performance que é feito, é necessário que esse jogador também, caso ele não possa ficar no Ceará, o Ceará possa negociar para ter também um retorno, porque o clube investe. O clube investe, não sei se vocês conhecem, né, mas devem conhecer um pouco lá do CT. Como eu falei, é um clube formador. Então, para ser um clube formador, precisa de algumas exigências, né, de psicólogo, de assistente social, nutricionista, dentista, médico, fisioterapeuta, todo um ambiente que possa gerar tudo isso que o clube está investindo, né? Então, hoje o Ceará, como você disse, é a melhor base do Nordeste por tudo isso, né? Porque os objetivos são incomuns. Então, nos últimos anos, a gente está conseguindo fazer esse trabalho de qualidade, né? Tanto da parte da captação, dos treinos, né? Da organização. Hoje, o nosso coordenador, que é o Armando DC Sardes, também ele é um cara muito experiente, né? Então ele vem ajudando muito esse processo, ele consegue ser essa ponte para o profissional, né? E finalizo dizendo que o antigo coordenador também, né? O antigo diretor da base, que é Eduardo Arruda, e agora com Israel, eu acho que esse processo está sendo bem controlado, está sendo bem feito por esses diretores e está conseguindo ter um bom retorno. Delmiro, você falou em uma das respostas sobre analisar os jogos, né? Certo, tudo bem. Na categoria de base, realmente existe um intervalo maior. Mas como é que se faz, por exemplo, se você tivesse um calendário mais apertado nas categorias de base? Vocês pegam normalmente os históricos dos outros clubes? Como é que funciona isso? Eu sei que vocês recebem, né, com antecedência e tal, mas, por exemplo, como é que fica se for um jogo em cima do outro? Como é que você fala com o seu analista? Como é que ele pode te ajudar nisso? Realmente é mais analisar aquele cara que tem mais destaque para tentar uma marcação diferente? Como é isso também, dessa forma? É uma ótima pergunta, Lívia, porque Ceará, como só finalizando um pouco também da outra pergunta, por ser esse clube que é o melhor do Nordeste, ele esse ano está participando de alguns campeonatos em nível nacional, como a Copa do Brasil Sub-17 e Sub-20, que a gente já participou ano passado, e esse ano estão participando do Campeonato Brasileiro Sub-17 e Sub-20, pelo profissional estar entre os 20 do ranking da CBF. Então, a gente ganhou esse direito esse ano. Então, esse ano, nós já estamos vivendo um pouco disso. A gente teve a primeira rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17, que foi contra o Atlético Paranaense, um jogo no meio da semana. Então, quando começar os campeonatos estaduais, que é a Copa Seromo, a Copa, próprio campeonato estadual, vão ter jogos na semana e jogos no final de semana. Então, isso vai ficar um pouco corrido. Respondendo a tua pergunta, o analista ele precisa já
tá sempre um pouco na frente, né? Então, por isso é importante ele já saber o próximo adversário, ele saber como foi o último jogo, porque ele precisa medir aquilo que vai ser importante pelo que o treinador quer. Ele vai analisar o jogo todo, mas, como eu falei, ele vai tirar os pontos positivos da equipe, vai tirar os pontos negativos da equipe adversária. Então, é um processo muito rápido. Mas só que a tecnologia está bem avançada. Tem programas que já fazem esse scout rapidamente. No nível profissional, né, o Ceará tem também esse programa, onde consegue analisar em tempo real. Então, quando termina o jogo, já tem todos os dados ali, e ali é direcionado a algum ponto. Então, assim, no nível da base, a gente vai chegar ainda, né, quando voltar, se Deus quiser, depois dessa pausa, a gente vai ter jogos no meio da semana e jogos no final de semana, e aí o analista ele precisa estar sempre um passo à frente para poder passar esses relatórios, poder passar tudo aquilo que ele vai ver do adversário. Então, se eu sei que o meu adversário no próximo jogo era o Flamengo, a gente ia pegar, né? A gente ia pegar o Flamengo sub-17. Então, se a gente tem uma semana para enfrentar o Flamengo, mas no meio nessa uma semana eu tenho um jogo antes, ali o analista ele já precisa estar preparado para o próximo jogo, que é um antes, mas já com os dados do próximo adversário, porque o Flamengo também jogou na mesma data que a gente jogou, então já tem como pegar, analisar todos esses dados, analisar o jogo, e ele precisa já estar sempre sabendo se algum jogador foi expulso, se tem algum jogador suspenso, algo que o treinador fez, alguma substituição. Então, tudo isso o analista precisa estar bem, com o olho bem atento. Eu acho que o analista hoje, ele precisa ter um olhar bem atento nesses pontos, nesses detalhes do jogo. Eu acho que esse ano, Ceará, como eu disse, vai participar desse campeonato a nível nacional, então precisa muito ser analisado esses nossos adversários antes, porque, como a gente está falando, a gente vai enfrentar grandes equipes, né? Flamengo, São Paulo, Santos, Cruzeiro, Atlético Paranaense. Então, são equipes que, na base, estão um pouco estruturada. A gente está, como eu falei, a gente é a melhor base do Nordeste, então estamos caminhando para ser também uma base boa no nível nacional. Então, um campeonato de nível nacional desse, ele nos dá uma qualidade melhor para nós também avaliarmos um pouco o nosso trabalho, né? Então, é mais ou menos isso, David. Resumindo, quem quer ser analista, né? Quem gostou aí, quem pediu essa pauta, se de verdade quiser ser um analista, pode ter certeza que hoje da comissão é um dos caras que mais trabalha, né? Quem mais precisa fazer, tá ali analisando o jogo em loco e precisa intervir às vezes no intervalo, no final do jogo, já tem que preparar relatório, já tem que pensar em estudar. Eu vi casos de relato, Lívia, de amigos que são do nível profissional, termina um jogo das 21h45, ele entrega o relatório no outro dia de manhã, mas ele já assistiu na madrugada o jogo do adversário seguinte, então é o cara que mais trabalha. Então se prepara, viu? Se tu quiser aprofundar mais essa tua profissão aí, ou vai querer ser treinador. Tem relatos também, né, que a gente estava voltando de um jogo lá no Rio Grande do Sul, a gente jogava lá em Porto Alegre, e quando vai voltando para Pelotas, no ônibus, o analista já estava passando os vídeos. Então, é um processo muito rápido, né? Precisa estar bem preparado. Desculpa, Delmiro, tu trata com adolescente, né? Como é para o adolescente, desculpa, até desviando um pouquinho do foco, mas eu acho que o fator humano é muito importante. A cabeça de uma criança, de um adolescente de 14, 15 anos é muito diferente de um cara profissional que já tem sua maturidade muito maior. Como é para eles receberem feedbacks em relação a eles quando é coisa negativa, por exemplo, que eles têm que melhorar? Por exemplo, o analista passa para ti que, taticamente, o ponta não foi muito bem e ele tem que melhorar mais. Como é para ti lidar com isso? Até pegando uma fala do próprio Diego, que você tem que ter um pouco de noção de pedagogia, de falar, de oratória. Até fugindo um pouco do foco, mas é porque eu acho que o fator humano é muito importante também. É exatamente por isso que a gente tem tanto esse debate que precisa estudar. Porque, infelizmente, no futebol, a gente está cansado desse debate, o Del sabe bem. Mas o cara não precisa estudar. O cara só precisa ser jogador. Mas, Lívia, tu conseguiu tocar assim no ponto-chave crucial do negócio. Você está lidando com gente e, às vezes, com criança.
Você passar um feedback para uma criança de 14 anos, você tem que saber como transmitir essas informações. Aí eu não vou me aprofundar, porque Até a pergunta porque tu foi... tá lidando com sonho, né? É um sonho ali, né? Exatamente. Eu não vou aprofundar, porque a pergunta foi para o Delmiro, mas é só um adendo, uma intervenção para falar da real importância de estudar. É por Não, isso que a Diego, gente mas pede... você pode falar também, até porque você lidar com escolinha, né? Também é um Perfeito. Pode sonho falar, que ele Diego, pode quer começar estar aí. onde o Delmiro está. As crianças que tu tá coordenando querem estar onde as crianças do Delmiro estão sendo coordenadas, na verdade, né? Uma coisa tá levando a outra. Não, perfeito. Eu prefiro que o Delmiro comece, ou então vou fazer melhor até. Eu vou dizer como é a minha intervenção, certo? Que hoje, particularmente, tem outro âmbito, e ele vai falar da dele, né? Basicamente, a gente que é professor, a gente é muito preocupado com a comunicação. Então, muita coisa ela é levada em consideração. Por exemplo, eu como professor, eu nunca falo com os meus alunos, sei lá, sub-10, sub-12, eles sentados e eu em pé. Eu me baixo para falar da altura deles ali, né? Se eu estiver em pé, todos eles estarão em pé. Outro ponto que eu acho, inclusive, essa semana a gente publicou entre nós, num grupo que a gente tem, né, a importância dessa comunicação, que eu acredito que o Damiro vai falar sobre. Mas eu, particularmente, da minha didática específica, quando tem um erro, eu não cito o nome do garoto que errou. Por exemplo, estava jogando um joguinho de 6 contra 4. Aí o garoto erra o passe e eu não vou ficar... Rodrigo, presta atenção, Rodrigo, repetidas vezes, porque aquilo pode afetar o desempenho do garoto. Então, eu tento fazer uma correção em particular, e se eu for fazer alguma correção em público, eu evito citar nome. Ao invés de eu falar o nome, eu digo, não tenta o passe por aí, muda de direção, abre o jogo. A gente vai tentando dar reforços positivos, e quando dá reforço negativo, eu particularmente evito de citar o nome, justamente por eu estar lidando com a criança que pode ficar traumatizada com aquelas cobranças desnecessárias, né? Basicamente, na iniciação, eu tenho esses aspectos. Contigo, Delmiro, fala como é que funciona os teus reforços positivos e até os teus feedbacks. Eu acho que a pergunta da Lívia, ela, como o Diego falou, é o ponto crucial, né? Já que nós estamos falando agora a pergunta na base, eu acho que na categoria que eu estou hoje, que é o sub-15, ela é como se fosse o coração, né? Porque esse processo que essas crianças, quase adolescentes, já no caso, elas estão passando, então quando eu postei no meu Instagram sobre esse da base, né, do Ceará, que é a melhor do Nordeste, eu postei que o nosso objetivo maior é formar primeiro o ser humano, sabe? Então, acho que esse ponto que a Lívia tocou, ela é muito, muito, muito forte, é muito importante por isso, porque a gente está lidando com sonhos, crianças, né, os pais, tudo isso que a gente sabe que é importante. E respondendo a pergunta da Lívia, como um analista, ele passa esses feedbacks, né? Ele passa para nós que o ponto errou, algo errou. Antes de tudo isso, a gente precisa introduzir eles no processo do clube, né? Eles precisam entender por que eles estão ali. Ninguém lá no clube, lá no Ceará, nós não somos enganadores nem destruidores de sonhos. A gente é formadores, a gente como se fosse uma escola. A gente quer potencializar aquele trabalho, aquilo que ele tem de bom, sempre mostrando a realidade, né? Então, se é algo que o analista viu e aquele ponto ele fez algo de errado, mas por que ele fez algo de errado? Porque ele está cansado? Porque ele largou? Porque ele não quis fazer? Então, dependendo do que for juntado dos dados e observado, aí eu chego no atleta e vou falando. Então, como eu disse, é importante saber o porquê ele errou, por que ele fez aquilo. Então, se é um atleta que está passando uma dificuldade em casa, se é um atleta que está tendo alguns outros problemas, a gente precisa analisar tudo isso para também chegar no atleta. Eu acho que esse ponto ele vem muito no que a gente está precisando hoje, né? Formar essas crianças, esses adolescentes. A gente precisa, antes de tudo isso, mostrar o papel deles hoje no clube. Eles são jogadores do Ceará, atletas do Ceará, tem tudo aquilo que eles precisam, né? Então, é importante hoje ter esses recursos, porque a gente precisa potencializar. Se a gente tem um analista que observou algo que o atleta precisa melhorar, eu chamo o atleta no individual ali e mostro para ele no vídeo, porque a gente sabe que
o jogo de futebol todo mundo assiste, mas poucas são as vezes que a gente lembra daquele momento, né? Então, se a gente percebeu algo no vídeo que o atleta não fez de acordo com o que era para fazer, então mostrando uma imagem para ele, ele já não tem uma desculpa ali, não, porque eu não, então aí é mostrando um vídeo ali para ele, aí fulano, por que tu não fez isso, etc, né? Então, é bom, o vídeo ele é bom porque comprova aquilo que foi analisado. Então, acho que essa pergunta ela é muito, muito, muito boa mesmo, porque ela está dentro desse processo de ferramenta do clube, né? Perfeito, cara. É o convencimento, né? Hoje em dia a gente está lidando com uma geração que tem algo que é bem diferente da nossa, particularmente. É por isso que é importante estudar psicologia. Essa geração dos anos 2000, né? Ela não faz as coisas simplesmente porque você manda. A gente era assim. Os nossos pais mandavam e a gente fazia. Hoje a gente está numa geração de garotos que fazem crítica, que não são tão facilmente convencidos. Então, até esse fato, as correções que você precisa fazer, você precisa convencer o menino a fazer e mostrar por que ele precisa fazer esse ajuste. Então, é muito do convencimento. Eu acredito muito nisso. Essa é a hora que entra o conhecimento da psicologia. Só para a gente voltar um pouquinho ao que você falou da base, Damiro, eu vou só fazer um comentário. E o mais interessante é aliar resultado com a formação. O Ceará, ano passado, por exemplo, só não venceu a categoria sub-15, né, no Campeonato Cearense, venceu todas as outras, né, e também nos últimos anos revelou os jogadores para o profissional, como você bem falou. Então, qual é eu particularmente, isso é uma opinião pessoal, o que é o trabalho da base? Tem que ser campeão ou tem que formar? Se possível, os dois. Se você conseguir formar, fazer com que os atletas subam de categoria sendo aproveitados, até que cheguem no profissional para dar retorno técnico e ou financeiro, né? Você vai aliar muito as coisas. Eu só acho que por muitos anos a base ficou muito preocupada em ser campeão de qualquer jeito, né? E não acabou formando nem cidadãos, nem atletas. Por isso que passou muito tempo sem dar retorno. Isso é uma opinião pessoal, certo? Isso surgiu no sul do Brasil, né? Eu esqueci o nome do rapaz que primeiro foi, né, aqui no Brasil. Esses dias eu assisti uma live com ele, inclusive, mas foi muito dessa percepção, do fato de agregar, né, os olhos do treinador, como o Delmiro falou. Tem coisas que passam imperceptíveis que mais um membro da comissão, né, ele pode falar, ele pode mostrar. Tá a passos lentos, já está bem melhor do que era antes, mas ainda eu acredito ser inviável, né? Por exemplo, o Delmiro está falando que hoje eles têm uma demanda de campeonatos nacionais, então um só analista ainda é pouco para a base. E a nível nacional, existem alguns atritos ainda com aqueles treinadores que acham que isso é desnecessário. Eu sei de casos de relatos de analista que entrega relatório para o treinador, que o treinador nem olha, e diferentes de outros treinadores que trazem o cara para participar das reuniões de comissão. Então, isso Ainda depende tem muito, isso, né? isso depende mais de quem manda, do técnico. O técnico acha importante, Entendo. o técnico não acha importante. Recentemente, meu nome foi vinculado a um clube, uma possibilidade, né? Só comentado, não teve nada de oficial, e um amigo meu teve esse contato. E aí ele me perguntou, cara, você conhece o treinador? Você acha como é que o tato dele com o analista? Porque o cara em questão era um amigo pessoal. Então o cara se preocupou, eu sou analista, fui convidado, mas eu quero saber se o treinador, o que é que ele acha do analista, porque eu ir para um clube para trabalhar, como a gente já falou aqui, é o que mais trabalha, para entregar o relatório e o treinador simplesmente não vê. Então, assim, aos poucos está mudando, né? E tudo na base do convencimento. Quanto mais os analistas que já estão no mercado puderem mostrar que são importantes, mais portas vão abrir e mais bem aceitos serão. Tá por aí, ainda caminha a passos lentos, mas está caminhando. Diego, tem mulher, né? Você citou uma mulher, né? Tem uma mulher, que é a Michele, que ela foi do Corinthians bastante tempo, do futebol feminino da CBF. Se não me engano, hoje ela é da Ferroviária no feminino, ela é uma das referências. Assim. Tive aula com ela e ela é muito boa. Massa. Delmiro? Só complementando, então, né, a pergunta e o que o Diego falou, que já resumiu tudo. É uma profissão
que ela está ali no nível como qualquer outra, né, de confiança, né, uma profissão que precisa ter todas essas características, todas essas funções, e ela precisa também ser aceita, né, ela é como a gente fala, em todas as áreas do futebol, a gente sempre, quem é da comissão técnica, a gente brinca ali, a gente fala, faz gol, é importante, a gente brinca entre si, mas a gente percebe que essas brincadeiras, elas são necessárias para a gente dar importância ao que o analista faz, né? Então, hoje em dia, hoje o Ceará Sub-15, a gente vai participar, se Deus quiser, nesse ano de 2 campeonatos, né, em nível regional, então vai vir equipes fortes também em nível nacional, eu preciso conhecer os meus adversários. Se o analista já está ali à frente, ele vai me ajudar muito no trabalho. Então, assim, é uma profissão que ela está crescendo muito, mas como qualquer outra, ela precisa se qualificar, né? Ela precisa ter uma qualidade em tudo, né? Em tudo, tanto em perfil profissional, como conhecer sobre o jogo, ter noções básicas com computador, com programas. Então, ela é um junto de várias outras coisas. Então, tem pessoas tem analistas que são antigos treinadores, são antigos preparadores físicos, são antigos auxiliares técnicos, que viram aí uma oportunidade de permanecer ou de inserir no mercado novamente, porque tem muitos. Eu estava até vendo uma live agora, esses dias, que eu fiz o curso da CBF, né, como o Diego disse, e eu tive uma aula com Pedro Solteiro, que é o analista do Atlético Paranaense, que hoje é uma referência no Brasil. Então, quando ele foi passando lá os slides, os dados, tudo aquilo, eu falei, meu Deus do céu, como isso é importante. Porque o treinador receber tudo isso, então, é um fato que está acontecendo, é real, mas que ainda precisa ser bem direcionado em todas as esferas, né? Porque o clube precisa ter essa confiança total no analista, porque, como eu disse no início, o analista também, ele capta jogador, ele analisa jogadores para futuras compras ou futuras vendas, é algo do tipo. Então, se o clube confia esse cargo a uma pessoa que conhece, então ele vai ser uma pessoa de confiança ali do clube, né? Então, acho que é mais esse complemento meu aí. Foi massa, Delmiro. Tirou muitas dúvidas. Eu tenho certeza que esse episódio vai ajudar muita gente que pretende ou que deseja realmente fazer esse curso, ou ele vai fazer com tudo ou vai desistir, só por saber que vai ser um dos que mais trabalha no clube. Eu quero agradecer Rodrigo Cavalcante também, que esteve aqui com a gente, viu, Rodrigo? E aí, o que achou do papo? Bacana demais, Lívia, e é muito importante a gente ter esse tipo de esclarecimento, porque é uma área que é muito bonita, você adora dar seus relatos particulares, né? Eu também hoje vou nessa linha. Eu sou muito fã de futebol, gosto demais de futebol, eu respiro futebol desde a minha infância e comecei a torcer futebol num time de bairro aqui, vi ele na plena vida dele, ganhando títulos, conquistas, e aí fui crescendo e com a minha adolescência, curiosamente, o processo em relação à movimentação dele foi caindo, e aí agora, já adulto, né, depois de velho, me deu aquela vontade de poder ajudar, de tentar fazer um pouco de história, e aí fiz parte da história, o time completou 70 anos, fiz a loucura de querer comandá-lo, comandei aqui num campeonato de bairro, muito tradicional aqui nas proximidades da Parcalândia, Rodolfo Tioff, e a gente foi campeão, depois de quase 20 anos a gente voltou a ganhar um título, foi uma história bacana, marcante, que você, Lívia, participou comigo, que você estava de perto observando tudo, foi um negócio, um misto de sentimentos, de emoções, eu brinquei de ser treinador, mas também brinquei de ser um pouco também de analista, de assistir os outros jogos, de acompanhar os jogos dos outros times, de analisar jogadores, me dispus a fazer algumas anotações, entender algumas situações de jogo. Claro que é bem mais complicado no subúrbio, porque você não tem um controle maior de quem é que vai jogar, quando, se naquele dia vai jogar, porque
por diversas situações, pessoas têm compromisso, têm trabalhos, e aí variava demais. Mas vendo essa dificuldade, eu imagino tanto do que os meninos passam na profissão deles, que é uma profissão muito difícil, que merece ser bastante valorizada, e que é bacana ver esse crescimento, é bacana ver que os clubes saem do comum, estão saindo do comum, de ter um profissional para ter 2, para ter 3, tem equipes que têm uma sala reservada, bem equipada, com vários profissionais trabalhando só para isso. Isso é importante, isso é estar à frente, isso é pensar à frente. Eu lembro do nosso papo com alguns jogadores que conversaram aqui com a gente no nosso canal do Vozão, falando, e aí esse relato de buscar novas coisas, a fisiologia, a busca por essa situação de crescimento das pessoas dentro do futebol, a ciência dentro do futebol, e é bacana, é massa demais ver esse crescimento, e é bacana ter pessoas que nos trazem esse linguajar de forma mais simples, para o torcedor que está em casa entender essa situação. Então, agradeço ao Diego, agradeço ao Delmiro, foi muito agradável o nosso bate-papo de hoje, né, que vai ser ouvido, seja de manhã, de tarde ou de noite, pelos nossos ouvintes do canal do Vozão. É isso aí, Rodrigo. Estava mesmo com você. Logo naquele primeiro jogo, numa sexta-feira à noite, 9 horas da noite, cadê o Rodrigo? Ligando pro Rodrigo, e depois ele, eu tô aqui na areninha, tô assistindo o jogo, e assim foi todos os dias que tinha. Eu acompanhei mesmo, anotava, foi muito bacana aquele campeonato e aquela trajetória. Diego Ângelo, mais uma vez, muito obrigado. E obrigada também pelos esclarecimentos que você nos deu, viu? Nada, a gente que ama e que trabalha com futebol e que é novo, né? A gente que agradece todo e qualquer espaço para falar de futebol, falar um pouquinho das nossas vivências, do pouco que a gente sabe, né? Eu é que agradeço o Delmiro, que está mais inserido no contexto. Parabenizo por fazer parte, né, da base que foi eleita melhor do Nordeste. Desejo muito sucesso para ele nessa trajetória e nesse ano de trabalho com o Ceará. Realmente vocês são muito jovens, ainda estão nos 20 e pouquinho, já estão nos 30, já vou para os 30 e pouquinho. Realmente vocês são muito jovens mesmo, viu? Delmiro, muito, muito obrigada, viu, pela disponibilidade, por tirar várias dúvidas aqui, até desviar um pouco do foco, falando como é ser um treinador e também dos meninos lá. Mas muito obrigada, boa sorte. Eu espero que no futuro a gente fale mais sobre um menino que eu tenho muita fé que ele vai dar certo no futebol. E a gente ainda vai fazer uma matéria sobre ele, sim. E boa sorte mesmo, parabéns por estar nessa base aí que foi considerada a melhor do Nordeste. Lívia, Rodrigo e Diego, sou eu que agradeço a oportunidade. Espero ter esclarecido, né, alguns pontos que foram colocados. Então, muito, muito bom esse bate-papo, porque o torcedor vai conhecer um pouco mais, né? Então, a base ainda ela é um pouco ali, vai deixada de lado, mas eu acho que aos poucos a gente vai galgando e vai encontrando um lugar também. E eu agradeço, obrigado também pela torcida. Acho que esse ano vai ser um ano muito frutuoso, né, para o Ceará, tem tudo para ser. E quero mandar um abraço, né, para todos os torcedores do Ceará, para acompanhar também a nossa base quando tiver jogos, né, no Campeonato Brasileiro, quando voltar da Copa do Brasil, dos campeonatos. A gente sabe que o CT do Ceará, que é lá em Itaitinga, é um pouco longe, mas aí fazendo um esforço ali, às vezes, né, acompanhando. É sempre importante também estar por dentro da base para saber o que é que está acontecendo, né? Então, muito obrigado pelo convite e espero ter esclarecido aí algumas coisas, tá? Obrigado. De nada. O Delmiro usa rede social? Qual é o arroba? Pronto, o meu Instagram é @Delmiro Mendonça, tudo junto ali, né? Delmiro Mendonça. Só pedir lá para seguir que está aceito já para a gente trocar uma ideia. Tá vendo? A gente ainda faz propaganda. Delmiro, conte com a gente para divulgar os jogos da base, quando tudo isso voltar ao normal, né? Todos os campeonatos vão voltar, inclusive também os da base, logicamente. Quer me seguir nas redes sociais? @LiviaRocha, _, LYVIA Rocha, _, Diego Ângelo, @Diego Ângelo, _ e @RCF1994, agradecendo sempre os nossos parceiros que estão conosco aqui no canal do Vozão, @Rockpil Imports,
@complexomisterral, @moda, _macho, _. Gente, o canal do Vozão fica por aqui mais uma vez. Muito obrigada pela audiência que vocês estão nos dando e até a próxima.